temos a convicção de que o nosso Deus é quem nos leva de um lado para o outro. O nosso Deus é quem nos conduz nessa vida, nesse caminho e até a salvação. Portanto, Deus não precisa de absolutamente nada, uma vez que Ele é supremo. Mas olha que coisa interessante. Deus, Ele ordena na sua palavra que a gente faça ofertas. Deus ordena na sua palavra que a gente faça alguma coisa. Mas por que esse jeito de Deus? Por que Ele mesmo não pega toda a riqueza do mundo e converte na sua obra? Ora, Ele não tem poder para isso? Tem. Deus tem. Mas por ter um cunho espiritual, o valor de ofertas que vão chegar no reino de Deus, tem que ter pessoas que ofertaram, porque elas farão parte do reino. Quando alguém chegou e falou assim, pessoas, uma viúva que não tinha nada foi e ofertou, ela se tornou parte do reino porque ofertou. Vai ser glorificada, vai ser reconhecida. E a gente fica pensando assim, olha, eu não preciso, tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisa que eu não tenho, tem coisa que eu sou obrigado, tem coisa que nada a ver. Irmãos, nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você abra o coração para que Deus possa nos revelar coisas espirituais. O que o crente precisa diante de Deus para estar andando verdadeiramente nos caminhos de Deus? É ser espiritual, é olhar para as coisas, olhar para o mundo, olhar para a realidade que está à sua volta como uma realidade espiritual. Quando você faz isso, você se tornou próximo de Deus, você se tornou parecido com Deus, porque Deus é Espírito, e Deus, Ele quer que nós também sejamos Espírito. Mas como é que você é Espírito se eu estou em carne e osso? É porque a pessoa de carne e osso pode e deve se tornar espiritual, e nós só seremos espirituais se nós pedirmos isso para Deus. Senhor, eu quero muito ser espiritual. Eu sinto que eu não sou tão espiritual quanto eu deveria, quanto eu poderia, mas eu quero, eu desejo isso. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero mergulhar na palavra, ter revelações. Eu quero que Deus fale comigo, como a Célia estava há pouco agora falando. Como que eu sei que é Deus quem fala? Grandes homens e mulheres de Deus, quando ouviram a voz de Deus, eles perguntaram, é mesmo o Senhor? Então prova que é o Senhor. Não é fácil reconhecer a voz de Deus. Mas uma coisa eu tenho convicção para falar para vocês: Deus ainda fala. Deus ainda fala diretamente aos ouvidos de pessoas. Ah, mas é porque essa pessoa é melhor, é superior, é inferior, é mais humilde? Não. Deus, Ele fala o tempo todo, é porque os ouvidos da pessoa estão abertos. É por isso. Deus, Ele fala ao coração, Deus, Ele fala no espírito, na alma, mas Ele fala. Então fique atento para o que Deus tem para falar com você e comigo nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11, e o versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 23 até o versículo 26. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, eu acompanho aqui no telão esta palavra. Esta palavra, assim como os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a história da vida de Jesus, o seu ministério e a sua pregação. Aquilo que Jesus pregou na terra está escrito nos evangelhos. Então eu quero que você preste bem atenção, porque quem está dizendo esta palavra é Jesus, é o Filho de Deus,
é o próprio Deus, e por isso você precisa crer de todo o coração que o que Ele diz é a verdade, porque Ele em si, a pessoa de Jesus, é a verdade. Lucas 11:23 diz, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda, espalha. Preste atenção no que Jesus diz. Isso aqui está envolvendo um mistério muito grande. Quem não é comigo é contra mim. Isso não parece ter muito sentido quando a gente pensa no raciocínio humano. Ora, tem pessoas que não são comigo, elas não estão comigo, mas não é por isso que são contra mim. Talvez elas nem me conheçam, talvez elas não tenham nada contra mim, elas só não estão me ajudando. Ok? Aqui na terra é assim, mas com Jesus não é assim não. Porque Ele está dizendo assim, ó, quem não é comigo é contra mim. Ele disse. Não, então se eu não ajudar Jesus, quer dizer que eu estou contra Ele? É exatamente isso. Aí Ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não, mas espera aí, se eu não ajudar Jesus a realizar o trabalho, não quer dizer que eu estou atrapalhando, eu só estou ajudando. Mas atrapalhando eu não estou. Mas Jesus diz diferente. Sabe aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha? É o contrário, o que Jesus ensina aqui. Ele diz assim, quem não me ajuda, atrapalha, automaticamente. Aquele que não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Esse é um motivo suficiente para a gente poder estar com Jesus. Esse é o cabeçalho da história e da revelação que Jesus trouxe nessa noite. Olha o que Jesus disse em relação ao mistério na sua palavra. Versículo 24 está escrito: quando um espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ora, o que é isso que Jesus está falando? Que mistério é esse? Que revelação espiritual Jesus está trazendo aqui? Você vai perceber que o Senhor Jesus, ele ensina na sua palavra que quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou um homem, um corpo humano, ele foi lá fazendo cada parte do corpo, ele foi moldando o esqueleto, os músculos, os órgãos interiores, e foi construindo ali os olhos, e de repente ele soprou vida naquele ser, e ele se tornou alma vivente. Deus não criou apenas uma pessoa, mas Deus criou algo que pode ser chamado de casa. Deus criou uma casa. Sim, Deus criou uma casa. Ora, não parece ser interessante que quando a gente vai fazer uma casa, a gente faz a casa de barro, tijolo que é feito de barro, não é? Desde sempre é assim. E quando Deus foi edificar o ser humano, foi criar o homem, ele também fez de barro. É para poder mostrar que nós somos mesmo uma casa. E sendo casa, nós somos, portanto, uma habitação. Significa que eu sou uma morada, eu sou uma casa, assim como você. E por ser casa, por ser uma morada, uma casa não tem vida, uma casa é feita só de barro. Como é que pode eu, sendo uma casa, estar de pé, raciocinando, falando, pregando, sendo movido a trazer a palavra de Deus nessa noite? E você se movimentando, estando aqui na igreja e adorando o nome de Jesus, ou estando na sua casa ouvindo essa palavra? Isso acontece porque você não é uma casa vazia. Existe algo dentro de você que
faz com que a casa se mova, que faz com que a casa respire, que faz com que a casa tenha vida. É uma casa viva. E o que foi que deu vida para uma casa edificada pelas próprias mãos de Deus? O fôlego de vida. Quando nós cantamos "Este é o meu respirar", tua vontade, o original dessa música, desse louvor, diz tua palavra verdadeira em mim, a palavra em mim. Este é o meu respirar. Então nós percebemos que nós respiramos por uma ação de algo que mora dentro de nós. É um pouquinho de ar que mora dentro dos meus pulmões. Não, é o que a Bíblia diz: soprou Deus o fôlego de vida nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Agora Adão não era mais uma casa vazia, ele se tornou uma casa cheia. E cheia porque Deus soprou do seu Espírito nas suas narinas, e ele se tornou vivo, porque agora o Espírito de Deus passou a se mover dentro dele. Se eu estou falando nessa noite para a sua vida, através da palavra de Deus, não é por outra razão, a não ser pela qual o Espírito de Deus que se move dentro de mim, ele traz a palavra à tona e faz com que ela chegue ao seu coração e até mesmo ao meu coração. Nós somos moradas e nós somos casa. Agora eu vou falar uma coisa para você. Jesus ele começou a falar para a gente sobre um cuidado com a casa. Ora, todo mundo aqui tem casa, e a nossa casa precisa de cuidados, a nossa casa precisa de arrumação, a nossa casa precisa de limpeza, a nossa casa precisa de enfeites, não é? A gente enfeita, é o que está escrito lá sobre em relação a adorno. E olha só o que Jesus começou a explicar sobre o cuidado com a casa. A nossa casa material aqui, a gente precisa manter ela muito limpa, porque se ela não ficar limpa, não tiver higiene, é perigoso para a nossa saúde. A gente pode ficar doente até vir a morrer se a casa não estiver muito bem limpa, porque pode contaminar o alimento que a gente vai ingerir, e aí a gente morre. Então a higiene é questão de vida. Mas olha só que coisa interessante, irmãos. No mundo espiritual, essa casa que nós temos, que é o nosso corpo, olha, se tem uma coisa que não pode acontecer aqui, essa casa ficar vazia, essa casa ficar varrida, limpa e enfeitada. Não pode. E nós vamos entender por quê. Jesus, ele falando aqui sobre libertação, e obviamente Jesus expulsou milhares e milhares de demônios no seu ministério aqui na terra, e uma infinidade de todos os demônios do inferno, desde que o mundo é mundo, e pessoas estribuchavam na frente de Jesus, caíam no chão babando e declarando e apontando que ele era o Filho de Deus e revelando aquele monte de coisa. E Jesus expulsava, sai dele e não volte mais. E a pessoa era liberta e se convertia e abraçava Jesus chorando, liberta daquele demônio. Jesus expulsava demônios. E Jesus deixou essa autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que Ele nos deu poder sobre os demônios. E Jesus começou a falar como é que funciona o processo de libertação. Quando o espírito imundo, que é o demônio, ele sai de um homem, ele vai embora, ele vai para lugares secos, para lugares áridos, distantes, e fica procurando um lugar onde encontre repouso. Sabe por que isso acontece? O demônio ele entra na casa de alguém, ele entra na vida de alguém e causa toda aquela destruição, porque quando ele está fazendo aquilo, ele consegue um pouco de alívio. Todo demônio que caiu do céu é perturbado, vive em perturbação 24 horas, mas quando ele se aposta de um corpo, ele perturba o corpo e ele consegue se aliviar, consegue ter um pouco de repouso, enquanto o corpo tem a perturbação. Por isso que ele entra em casa e destrói, ele entra em família e destrói, ele entra em casais e destrói. Ele entra na casa de crente, ele entra na casa de crente. Por isso que o Senhor nos dá autoridade para expulsá-lo de lá.
Eu lembro quando eu era criança, eu não entendia nada do que era ser crente, muito menos do que era a Bíblia, absolutamente nada, mas viam pessoas orar na minha casa, de um modo muito extraordinário, porque meus pais não iam para a igreja, ninguém, e parece que apareceu um crente como você deveria ser, e eu ofereço uma visita. Quer que a gente vá na tua casa orar? Se quiser, nós vamos lá. E meu pai e minha mãe não podiam dormir durante dias, eram perturbados e estavam caminhando para uma separação. Se perguntassem para eles por que, eles não saberiam responder. Não sei responder, mas a gente vai separar. Mas o que aconteceu? Vocês estão... Não vai separar. Até a hora que Deus enviou alguém na minha casa, e essa pessoa falou assim: Deus está mandando orar no teu quarto. E quando chegou lá, falou assim: tem um demônio em cima dessa cama, que não faz vocês conseguirem chegar perto dos outros. E a pessoa foi lá e repreendeu o demônio. E daqui, a partir daquele momento, houve paz e houve reconciliação. Os meus pais se reconciliaram. Isso aconteceu há quase 40 anos atrás, 35 anos atrás. Porque alguém teve a visão de Deus e falou: não, tem algo para ter libertação nessa casa. Mas olha só que coisa interessante: pessoas que não serviam a Deus, que não conheciam a palavra, pediram para um crente: você pode vir orar na minha casa? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas crente que lê a Bíblia não crê mais e não acredita mais no que está escrito, porque já ouviu tanto que ficou já abatido a história. O demônio entra na casa dele e ele não faz nada, se conforma, fica ali lamentando, né? Fazer o quê? Quando na verdade ele deveria falar assim: eu estou numa batalha contra Satanás e eu vou vencê-lo pelo poder que há no nome de Jesus. Pegar a palavra de Deus, entrar no jejum, entrar na oração, começar a buscar a Deus, começar a repreender e seguir a palavra, resistindo ao diabo e se submetendo a Deus para que ele fuja. Mas o crente esquece disso. E olha só o que Jesus começou a explicar: o demônio, quando ele sai de uma pessoa, quando ele sai de uma casa, ele fica procurando um lugar para achar repouso. Mas ele procurou e ninguém deixou uma brecha aberta. Preste atenção: ninguém deixou um buraco aberto, um buraco na parede da casa, uma entradinha ali para o demônio entrar, e ele não conseguiu entrar em lugar nenhum. Aí ninguém falou: peraí, e aquela casa que eu saí? Será que não tem uma brechinha para eu entrar? E ele teve uma ideia: eu vou voltar lá para dar uma olhada. Quando ele voltou, a porta da casa estava aberta de qualquer jeito, tinha uma brecha, tinha um buraco, e o demônio olhou e falou: nossa, a casa está limpa, varrida e enfeitada, do jeitinho que eu preciso. Agora tem até mais espaço. Ele pegou os 7 demônios, e agora tem 8 demônios na casa, só tinha um antes. Depois que o homem foi liberto, a condição dele ficou pior. Jesus disse que o estado daquele homem é pior do que o primeiro. O último estado do homem é pior do que o primeiro. Irmãos, por que Jesus escreveu isso e concluiu esse texto dando este ensinamento? Eu vou falar para vocês por quê. Foi para que você e eu pudéssemos ter uma revelação sobre como que nós vamos cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, para que não haja lacunas, de modo que isso seja uma passagem para a entrada de demônios que vem para causar destruição. Preste bem atenção. Isso ficou escrito para que a gente venha aprender. Se tem uma coisa que é obrigatória para qualquer crente, é saber reconhecer a ação maligna. Você está na sua casa, no meio da sua família, você percebeu alguma coisa e você fala: eu reconheço, isso aqui não é de Deus, não. Tem uma obra maligna aqui e vai ser repreendida. Você já se reveste de armadura de Deus e vai para cima. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus. E a Bíblia diz que Jesus me deu autoridade para repreender todas as forças do inferno. Eu sou igreja de Deus na terra. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É isso que é ser igreja. E de repente eu começo a olhar para minha casa e falo assim: ó, minha casa agora vai ser mais protegida. Minha casa está
estará mais protegida, porque existe alguém forte que está guardando a casa. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou proteger a minha família, a minha casa, os meus filhos, os meus parentes, o grupo que eu estiver, a minha igreja será protegido, porque o demônio não vai ter força nem poder. Mas, irmãos, de tudo isso que você ouviu até agora, existe uma palavra-chave. E a palavra-chave que eu quero falar para vocês é lacuna. O tema dessa palavra é o perigo das lacunas. Sabe o que significa lacuna? Lacuna é a mesma coisa de falta. É uma falta, é um espaço vazio, é um espaço que não está preenchido. Perceba bem, você tem vários espaços, e 5 espaços, um deles não está preenchido, tem um vazio ali, um espaço vazio, né? Esse espaço vazio, ele pode ser uma coisa abstrata. Por exemplo, quando alguém encontra um pergaminho, o historiador foi lá e achou um manuscrito, ele leva para o laboratório e fala: que maravilha, eu vou conseguir ler um texto milenar. E quando ele vai lá no microscópio e começa a tentar traduzir, ele percebe que tem algumas palavras, mas tem alguns espaços que está faltando palavra. Ele não consegue ler. Ele lê uma, a outra não tem. Lê uma, a outra não tem. Esse espaço vazio, sem palavras, se chama lacuna. Então ele vai falar: o texto tem muitas lacunas, está difícil de ler. Do mesmo jeito, se falando fisicamente, se você pegar um corpo físico, qualquer corpo que seja, e ele tiver algum espaço vazio, isso é uma lacuna. Vocês não conseguem ver daqui, mas o microfone que a gente fala e canta, ele tem essas marquinhas, um monte de risquinho, porque tem um monte de buraquinho aqui. Se você olhar com o microscópio, você vê um monte de buraquinhos, para que a voz possa entrar e chegar no sistema que tem aqui dentro. Então, se você olhasse para essa região do microfone, ela é feita de metal, mas ela não está toda sólida. Ela tem alguns espacinhos vazios. Esses espacinhos vazios se chamam lacunas. Quando a gente estuda lá na química, na engenharia, e a gente estuda os materiais, a gente percebe que existem lacunas de átomos. A gente está vendo os átomos lá e tem um espaço faltando um átomo. É um defeito atômico, um defeito cristalino, e causa uma diferença na propriedade do material. Aquele defeito, aquele lugarzinho que está faltando um átomo, se chama lacuna, defeito de lacuna. Aí você entendeu, tá bom, espaço vazio. O que isso tem a ver com a minha vida? Queridos, olhando para a sua vida secular, você vai entender uma coisa: todas as lacunas que você deixou na sua vida, elas te trouxeram grandes prejuízos. Sabe aquelas coisas mal resolvidas? Você deixou em aberto? Resolveu. Não resolveu. Resolveu. Aquele problema ficou aberto. Não foi resolvido. Ficou uma lacuna. Aquele negócio vai causar algum prejuízo ou já causou. Alguma coisa do passado que não foi resolvida é uma lacuna. Tem que ser resolvida. Alguma coisa que você tinha para fazer. Eu tenho que realizar algumas coisas. Isso é obrigatório, é mandatório. Eu tenho 10 atividades. Eu preciso realizar as 10. Ou então eu vou ter sérios problemas. Sérios problemas no meu trabalho, sérios problemas na justiça, não sei. Mas são 10 tarefas que precisam ser realizadas. Eu realizei 9. Só faltou uma. Ficou uma lacuna. Essa lacuna vai ser um grande problema. Então você percebe que espaço vazio é um problema. Mas é um problema grande, mas grande mesmo. Quando essa lacuna é uma lacuna espiritual. Você percebeu pelas palavras de Jesus que deixar o espaço vazio, o espaço sem preencher, é uma ação, uma atitude de altíssimo risco. Porque a pessoa que faz isso, ela deixou aquele espaço vazio exposto para que se torne morada de demônios, para que se torne ação de destruição e do mal.
não pode deixar espaços vazios, tem que deixar tudo preenchido. Quando a gente fala do nosso corpo, o que Jesus está querendo dizer? Que se eu aceitei Jesus, glória a Deus, eu aceitei. Eu venho para a igreja, glória a Deus, eu estou na igreja. Eu vivo uma vida com Deus, tipo assim, mais ou menos. Ótimo, já é alguma coisa. Mas se na minha vida espiritual e no meu corpo que eu tenho aqui é espiritual, e esse corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, ele ficar vazio, Jesus já falou isso que tem, não pode ficar vazio. Irmãos, não existe ninguém que fica vazio. Lacuna não fica vazia, ela só fica vazia por um tempo, e ela tem que ser preenchida. Sabe o que Jesus fez com o nosso corpo, com o nosso ser? Ele pôs uma porta, e Ele entregou a chave da porta na tua mão e na minha mão, para você abrir a porta para quem você quiser, para você lacrar e fechar a porta na cara de quem você quiser. Aí Ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, sentarei à sua mesa e cearei com ele. Jesus está dizendo assim: eu vou morar nessa casa. O seu corpo, a sua vida. Se você chegar e convidar Jesus e disser: Senhor, eu não posso ficar vazio, essa casa não pode ficar vazia, mas eu quero ela limpa, arrumada, enfeitada, adornada, para que seja a sua casa. E se o Senhor morar em mim, vai haver evidências de que o Senhor vive em mim, porque o meu agir, o meu falar, o meu pensar vai ser de acordo com o Cristo que vive em mim. Ele que vive dentro e mora e senta à mesa e se alimenta, ele controla o que acontece dentro do templo. Ele é o dono da casa, ele controla toda a casa. Se ele é o dono da casa, ele governa toda a casa. Então todos os outros membros obedecem a ele. Essa casa não está vazia, esta casa está cheia. Jesus, quando ele disse assim: eis que eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o outro Consolador, estará com vocês todos os dias e vos fará saber todas as coisas. Jesus começou a prometer que enviaria o Espírito Santo de Deus. Se eu ouvir essa palavra, eu estou na dúvida se o Espírito Santo habita dentro de mim, e eu não estou preocupado, é como se Deus estivesse morto. É necessário que eu fale: eu preciso sair dessa casa nessa noite com a certeza de que Jesus mora aqui dentro de mim. O Espírito Santo que me prometeu habita em mim. A minha casa está cheia, não está vazia. Eu não estou propenso a forças malignas invadirem minha casa, mas pelo contrário, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu vivo por Ele, tudo que eu faço é para Ele. Eu já entreguei a minha vida para Jesus de uma maneira que já não me importa mais viver ou morrer. É para Ele. Se o Senhor me der mais um ano, mais um dia, mais 10 anos, Senhor, eu consagraria tudo teu. Nossa, Deus está governando ali. Você chegar e falar assim: nossa, Senhor, eu vou fazer uma atitude, eu vou ter uma atitude agora. Eu não sei se isso vai te agradar. Eu estou movido pela minha emoção, pela minha fúria, talvez, pelos meus desejos, mas eu não quero que isso aconteça, porque o Senhor vive dentro do templo, é o Senhor que controla Jesus, toma a direção, direciona os meus braços, os meus pés, a minha mente, a minha fala, faça isso. Ele está habitando. Para que isso aconteça, e para que nós venhamos estar guardados contra ações malignas, nós precisamos fechar todas as portas e brechas e lacunas espirituais. Agora, lacuna não no sentido só do espaço vazio, mas de uma brecha. O
espaço vazio na parede. Comece a imaginar isso. Você tem uma casa, e a casa está com um buraco na parede, isso é bom? Ou você vai correr lá e vai fechar aquilo? Você não vai deixar um buraco aberto. Aquele buraco é um espaço vazio na parede, é uma lacuna. E existem lacunas espirituais, e elas precisam ser fechadas. Quando você pensa, eu vou para a igreja nos domingos de vez em quando, e para mim já está bom. Você está deixando um monte de lacuna para trás. Porque nós estamos vendo nos dias de culto, quarta-feira tem culto. Lamentavelmente, se eu fiquei doente e não consigo vir na igreja, os pastores, o pastor Cleber e nós não conseguimos estar aqui, não tem culto, a gente tem que cancelar o culto, porque não sabemos quem vai vir. Você pode dirigir. Mas olha só, todas as pessoas que estão aqui no domingo deveriam estar aqui na quarta-feira, já que é culto. Do contrário, a gente deveria mudar a placa e tirar o culto de quarta. Eu já pensei em fazer isso várias vezes. Nós temos que fechar essa lacuna. Mas se eu pensar, não precisa, então é porque você pensa que não é lacuna. Mas é. Porque o culto de oração é para orar, é para buscar fortalecimento, é para que você estreite a sua relação com Deus. Em vez de estar na igreja uma vez por semana, vira duas. Mas você imagina vir uma vez por mês, uma vez por ano. A lacuna é só maior. Daqui a pouco não tem nem parede, mas na casa está só um tijolinho no chão. Nós precisamos fechar todas as lacunas espirituais. E uma delas é o tempo que você dedica para Deus. Você tem 24 horas no seu dia. Se por dia você dedica 2 horas para Deus, tem ninguém aqui gasta com isso, você teria 22 horas de lacuna espiritual. Por isso que no nosso trabalhar, no nosso comer, no nosso agir, tudo que a gente está fazendo, cuidando da nossa família, orando sem cessar, na comunhão com Deus, sem esquecer que nós somos servos e servas do Altíssimo 24 horas por dia. Eu adoro 24 horas por dia, com a minha atitude, com o meu trabalho, com tudo, com o comer, com a comida que eu como, com o jejum, com a alegria, com a risada que eu dou. Tudo é para o Senhor. Então, começou a eliminar um pouco de lacunas. Queridos, vamos ler aqui alguns versículos na palavra, 4 versículos, que mostram quais lacunas espirituais precisam ser fechadas. Primeira lacuna está em Tiago 4:8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Se Deus está me dando uma estratégia nessa noite para fechar lacunas na minha vida, eu não estou falando isso para vocês para ser humilde, não, irmãos. Pastores têm que fechar lacunas. Eu, Alexandre, preciso fechar lacunas. Que se eu não tomar cuidado, aquilo lá pode vir com destruição contra a minha vida. Eu tenho que saber observar, mapear a minha vida inteira. E se tiver uma lacuna pequenininha, por menor que seja, eu não tinha visto. Tem uma falha na parede. Imediatamente eu vou lá consertar aquilo. Não pode deixar nada para trás. Tem que resolver. E Deus está falando comigo nessa noite. Espero que Ele esteja falando com você. Tiago 4:8 mostra que a primeira lacuna espiritual que precisa ser fechada é a lacuna que te separa de Deus. Sabe a distância que você tem de Deus? Estou me sentindo tão distante. Parece que eu não sinto mais nada. Parece que Deus está tão longe de mim. Olha, é porque tem uma lacuna entre você e Deus. Lacuna essa que tem que ser fechada. Mas pastor, como é que eu fecho um buraco que existe, um abismo que existe entre Deus e eu? O que eu faço? É só Deus que pode fazer isso. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Mas o que Deus espera que você faça e que eu faça, Deus não vai fazer. Ele espera isso de nós. E o que Deus espera que a gente faça está escrito em Tiago 4:8, para fechar a lacuna entre nós e Deus. Está escrito assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. A Bíblia está mostrando que se existe distância entre Deus e nós precisamos nos aproximar. Mas Deus não está se aproximando de mim. A palavra diz assim, se aproxime dele e ele vai se aproximar.
A primeira atitude é nossa, a segunda é de Deus. Primeiro a gente se aproxima. E se aproximar de Deus é estar na igreja. Se aproximar de Deus é estar na sua casa, é buscar. É chegar e falar assim, como eu amo igual Davi. Lugar maravilhoso, eu me alegro quando falo, vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus. E não fica assim, nossa, eu estou sem vontade, não faça isso. Está preenchendo uma lacuna com outra coisa. Poderia estar na igreja, mas preencheu com outra coisa. Você vai se lembrar disso. Agora você fala, poxa, eu não tenho condição de estar na igreja hoje. Mas esse momento é para Deus. É quarta-feira, é das 7h30 às 8h30. Eu não vou para a igreja, mas eu vou para o meu quarto. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou meditar. E vou orar um pouquinho lá. Esse momento é para Deus. Mas o ideal é estar aqui. Mas se não tem condições mesmo, poxa, não vai assistir novela não. Não vai se envolver com coisas que não prestam não. A palavra está aí na sua casa, disponível, no seu celular também. Se você quiser, é só chegar e falar, não, eu vou adorar a Deus, eu vou orar uns minutinhos. E pronto, Deus já recebeu aquilo, lacuna preenchida. Você pode gritar na cara de Satanás, lacuna preenchida, Satanás, pode fugir da minha casa. Vaza daqui. Primeira lacuna é a lacuna espiritual de estar perto de Deus, de estar na igreja, de estar na comunhão. E isso você consegue se chegando a Deus primeiro, para que depois ele se chegue. Para se chegar a Deus, desde o Antigo Testamento, não pode chegar com as mãos sujas. Pecou, está em pecado, se purifica do pecado. Pede perdão, se arrepende, conserta o pecado. Meu coração está meio dividido. Eu não sei se eu quero Deus ou se eu quero alguma coisa do mundo. Isso aqui, duplo ânimo. Deus não aceita isso. Chegar assim na presença dele é a mesma coisa de nada. Dobrar o joelho assim é a mesma coisa de nada. O coração tem que estar íntegro, 100% de Jesus. Aí dá certo. Lacuna espiritual, estar na igreja, buscar a Deus, chega-se a Deus. 1 João 3:1. Irmãos, nós temos que preencher uma lacuna que se chama lacuna da identidade. Sabe por que as pessoas ficam longe de Deus? Desanimam, ficam chateadas com Deus, com as pessoas, aí falam, não quero mais nada, para mim acabou, passa a vida inteira assim, aí depois dá uma limusine, ela vai de novo, respirei um pouquinho, aí desanimei de novo, não quero mais saber de nada, e vai vivendo de lacuna em lacuna, a vida inteira, uma vida miserável, espiritualmente falando. Isso acontece porque a pessoa não tem identidade, ela não sabe quem ela é. Porque se Deus te revelar quem você é nessa noite, irmão, você vai querer estar aos pés de Jesus 24 horas. Você fala, meu Deus, eu faço parte do reino, deixa esse mundo para lá. Eu estou com Jesus. Quando Ele abrir os seus olhos e te mostrar o seu papel no reino dele. Você não é súdito, você não é servo, você não é empregado, você não é escravo, você não é estrangeiro, você não é nada disso, você não é um estranho, você não é qualquer um, você não é um micróbio, um ser humano que não vale nada, que vai morrer de apenas. Não. Olha só o modo como você foi eleito. Está escrito aí, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, a Bíblia está falando assim, vocês percebam o quão grande é o amor de Deus, o quão grande é o amor do Pai. E quão grande é esse amor? Amor grande o suficiente para te transformar em filho, filha. Se existe algum momento que você fica, eu não sinto que eu sou filho de Deus, eu não acho que eu sou. Se eu fosse filho de Deus, eu ia estar vivendo isso, minha vida não seria assim. Existe uma lacuna que precisa ser preenchida, uma lacuna de identidade. A identidade, olha só, se você pegar sua carteira ou sua bolsa, as mulheres, vocês vão ter identidades aí. Identidade tem identificação, olha só a minha habilitação aqui. Tem um monte de número aqui. Tem número, tem código, tem meu nome completo, nome da
coisa aqui, algumas identificações que são do governo brasileiro. Agora você imagina só se uma letrinha daqui foi arrancada, ou um número foi arrancado. O seu guarda está aqui. Mas o que é isso? Não, está faltando um número aí, mas é só um númerozinho de nada. Meu amigo, isso aqui não vale nada, certo? Esse documento está adulterado. É assim que acontece se não tiver o eletrônico, né? Assim vale para qualquer documento, assim vale para qualquer identidade. Se tiver uma identidade adulterada ou faltando um pedaço, não entra, não passa, não é autêntico. Agora imagina só, se a minha identidade é a sua, de filho de Deus, ela está com lacunas, está faltando um pedacinho. Chegou a hora de preencher essas lacunas. Chegou a hora de não permitir mais e falar: Satanás, do jeito que você fez com Jesus, e você perguntou para ele: você é mesmo filho de Deus? Eu duvido. Do jeito que Satanás tentou Jesus e falou: se você fosse o filho de Deus, você conseguiria transformar essa pedra em pão. Ele foi nele a identidade de Jesus, tentando criar lacunas, tentando criar espaços, tentando criar distâncias e pôr em dúvida quem ele era. E Satanás cria essas lacunas também na minha vida e na sua vida, colocando em dúvida que você não é filho de Deus coisa nenhuma. Mas o Espírito de Deus nessa noite está dizendo: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus pagou um preço muito alto para que você se tornasse assim. Ele olhou seu filho morrendo na cruz. A angústia de Deus ao ver o filho morrer na cruz foi pior que a angústia de Jesus, que sofreu essa calamidade. Foi um pai olhando para ele, o pai vendo os nossos pecados em cima dele. E para que o pai fez isso? Por que o pai se submeteu a isso? Para que algum dia a gente entendesse o amor do pai. Ele fez isso para que um dia você tivesse uma identidade, assim como eu, carteirinha de pastor. Serve para quê, irmãos? O que vale é a unção espiritual, isso sim. A minha identidade, o meu RG, a minha habilitação, isso aí tudo vai ser tirado um dia se eu estiver aqui na terra ainda. Tudo isso vai ser tomado, porque eu não vou me render a Satanás. Mas a minha identidade com Deus, ninguém tira. Nem a morte tira. Ninguém. Porque Ele me deu essa certeza de que o grande amor dele, o grande amor do Pai, me tornou herdeiro como filho, me fez ser filho. Lacunas espirituais que estão na vida de vocês, que fazem vocês duvidar e não ter certeza que vocês são filhos de Deus, estão sendo preenchidas agora pelo poder que é no nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Existe uma lacuna, geralmente são várias lacunas, que são as chamadas lacunas do perdão. Difícil, irmãos. Eu já conversei com muitas pessoas sobre isso, pessoas que eu amo, pessoas da família, e muitas disseram para mim assim: o problema, Jande, minha família me chama assim, é o perdão. O perdão é difícil. Eu falei: como assim? Não, perdão é complicado. Eu falei: não, para essa conversa agora, você não está entendendo. Você sabe o que você está falando? O perdão, ele está ligado à sua salvação. Jesus disse: se nós não perdoarmos as pessoas aqui na terra, nós não seremos perdoados pelo Pai. Você precisa imediatamente estar extremamente preocupado se você tem alguém para perdoar. Essa lacuna não pode estar na sua vida. Destrói isso agora. Ah, mas eu não consigo perdoar. Você vai entrar na providência agora de Deus. Você vai entrar na provisão de Deus. Vai pedir para que Ele te conceda o perdão, para que você possa perdoar. Senhor, não há perdão em mim. Eu não sou capacitado para conseguir perdoar, mas eu preciso que o Senhor libere o perdão para que eu entregue para essa vida. E Ele vai te dar a revelação que tudo que você precisa fazer é abrir a sua boca e abençoar as pessoas que você precisa perdoar. Orar por elas. Por isso Jesus disse: orai por aqueles que nos perseguem. É o segredo da salvação.
Porque quando você ora por eles, Jesus te dá um perdão e você entrega e fala: estou liberto disso. A salvação é sua. E existe a lacuna do perdão, e ela precisa ser preenchida, precisa ser resolvida, a lacuna precisa desaparecer. Colossenses 3,12 está escrito como isso acontece: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha só, olha como que tem que ser a nossa roupa espiritual, as nossas vestes espirituais. A gente, como escolhido de Deus, nós temos que ser santos, santificados, temos que ser amados por Deus e amáveis com as pessoas. O nosso interior tem que ser cheio de misericórdia, de bondade. Nós temos que ser humildes, mansos, pacientes. E aí o versículo 13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por que eu preciso preencher a lacuna do perdão e eu preciso perdoar? A Bíblia diz: é porque Cristo me perdoou. E para ser digno do perdão dele, eu preciso perdoar. Não importa o que fizeram contra mim, tem que perdoar. Está perdoado em nome de Jesus. Aí mas meu coração ainda está com uma coisa, com uma mágoa, com uma raiva. Está perdoado em nome de Jesus, abençoado, que prospere, que tenha saúde, que tudo dê certo na sua vida, na vida dele, em nome de Jesus. Faça isso, está feito, e acabou. Essa é a estratégia de Deus. A lacuna do perdão precisa ser preenchida, porque ela causa distância entre nós e Deus. 1 Coríntios 9, 24, último versículo. E essa lacuna era tão importante quanto as outras. A lacuna que está em 1 Coríntios 9, 24 é a lacuna da disciplina. A irmã Racela olhou para mim com um sorriso belíssimo e deu uma risadinha para mim, como alguém que tira sarro da minha cara. Eu fui fazer entrevista numa empresa e eu acabei falando uma coisa. A pessoa falou assim: nossa, você fala inglês? Eu falo inglês. Qual que é o seu nível de inglês? Fluente. E ela falou assim: você estudou em qual escola? Eu falei: vixe, crente não pode mentir. Eu falei: eu não estudei em escola nenhuma. Ah, você fez aula particular? Não. Como você aprendeu inglês? Autodidata. E eu pensei que a pessoa ia ficar interessada naquela coisa de eu ser autodidata com inglês, mas não. Na mesma hora ela disse: uau, então você é uma pessoa extremamente disciplinada. E eu, mais ou menos. Porque eles entendem que alguém que estudou para aprender é porque ficou tão disciplinados que ignoraram tudo certinho, sem ter professor, sem ter coach, sem ter treinador, sem ter ninguém obrigando. Puxa, mas não é, porque eu criei um hiperfoco naquilo e amei estudar, e aí foi muito fácil para mim. Olha só, disciplina é algo exigido por Deus. Eu sou disciplinado, sim. Cadê o sorriso? Eu sou disciplinado. Eu tenho algumas dificuldades com algumas disciplinas. Mas são dificuldades, isso não é ser disciplinado, mas sim que eu luto para ser disciplinado. Tem um monte de dificuldades. Irmãos, como eu disse, existem lacunas para serem consertadas na minha vida também. Não é porque o pastor Alexandre está pregando que ele é santo e vocês não são santos. Eu sou homem como vocês. Preciso da misericórdia de Deus tanto quanto. E existem lacunas na minha vida que precisam ser consertadas. E uma delas é a disciplina. E por que eu preciso consertar lacunas da disciplina na minha vida? Por uma razão: Deus requer que eu seja disciplinado. Meu Deus quer isso, pelo menos misericórdia. Deus quer. Se você não quer ser,
depois dessa palavra agora você vai ter que ser, senão você é desobediente à palavra. Meu Deus do céu, vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu sobre disciplina. 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele está falando aqui sobre o atleta nas Olimpíadas. O apóstolo Paulo, nessa época, aqui há 2000 anos atrás, ele já assistia os Jogos Olímpicos, porque já existia. E como ele ia e frequentava esses lugares, era um homem muito culto, ele sabia o que era estar no estádio. Então tem crente que fala assim: pastor, é pecado no estádio? Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 9:24, estou brincando. 1 Coríntios 9:24 fala que o apóstolo Paulo ia no estádio assistir Jogos Olímpicos. E ele fez uma observação, e Deus deu uma revelação para ele de como funciona o mundo espiritual. Porque era assim que acontecia. Ele viu um soldado com armadura e Deus trazia uma revelação sobre a armadura espiritual. Jesus viu uma criança e trazia uma revelação sobre o mundo espiritual. Viu um arbusto, era assim. E ele foi e viu os atletas. Incrível como eles correm. Como é que um ser humano consegue chegar nessa velocidade? São super-humanos. E ele via que muitos corriam, mas quem ficava com o troféu, ou a coroa, o prêmio, era só um. E ele observou, e ele percebeu que para aqueles atletas conseguirem aquilo, eles eram pessoas extremamente disciplinadas. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Olha só. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Significa o quê? A pessoa que luta para ser um atleta, ela tem que se abster. A alimentação dela é extremamente voltada para aquilo. Não pode comer nada. Só pode correr e treinar o dia inteiro. Eles fazem isso, olha o que ele escreveu. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Presta atenção. O apóstolo Paulo e a Bíblia está dizendo que nós temos que ter disciplina de atleta. Cada vez que você olhar, eu estou sendo indisciplinado. Eu não estou sendo disciplinado o suficiente diante de Deus. Estou levando de qualquer jeito. Mais ou menos. Minha vidinha espiritual está assim, bem lá, bem cá. A Bíblia está dizendo assim, lembra do atleta, assistiu os Jogos de Inverno, lembra dos atletas que você viu? Assiste os Jogos Olímpicos, outros tipos de esportes, e começa a lembrar como que um atleta conseguiu fazer isso, como que ele conseguiu se tornar um super-humano a esse ponto. Anos e anos e anos de treino, por muitas e muitas horas por dia, disciplina todo dia, alimentação todo dia, foi muito difícil. E ele fez isso para quê? Para ganhar uma medalha de ouro, de prata, de bronze, que vai virar pó. Ser corruptível significa vai voltar para a terra. Mas o apóstolo Paulo disse: nós temos uma disciplina de todos os dias, horas por dia, o tempo todo, sem desistir, sem desanimar. Nós somos disciplinados espiritualmente. Mas nós não estamos em busca de medalha de bronze, de ouro ou de prata, ou coroa, qualquer coisa que seja. Nós estamos buscando a nossa coroa e a nossa recompensa espiritual que vai acontecer no céu. Irmãos, a nossa vida aqui é como uma corrida de atletismo. E a Bíblia diz que é uma carreira. Não é? Não é assim que a gente chama carreira, uma corrida? Alguém quando fala assim, eu tenho uma carreira aqui na terra, no mundo espiritual. Carreira porque você corre. E você tem que estudar, você tem que se formar, para o seu currículo ficar melhor do que o do outro, para você passar na frente. Por isso que chama carreira. É corrida. Tem que correr. Não adianta ficar ali devagar. E nós temos uma carreira espiritual. E nessa corrida é necessário disciplina. E se eu não tenho disciplina, não tem coroa. Na maratona, todo mundo que chega ganha. Embora vai ter lá os primeiros que chegaram, vai ter uma honra maior. Mas
completar a prova já é uma vitória. Maratona. É assim que acontece no mundo espiritual. Mas tem alguns que desistem. Tem gente que a disciplina dela não foi suficiente. Ela olhou e disse assim: puxa, não deu. Eu já cansei, eu não me preparei o suficiente, nem era para eu estar aqui. Não era para eu estar na igreja. Não era para eu estar servindo. Eu não me encaixei, não sei o que eu estou fazendo com a religião. E ela simplesmente desiste da vida com Deus. E a tendência é que depois ela desista da sua própria vida aqui na terra. E por que da desistência? Porque não teve disciplina de falar: não, eu vou treinar. Treinar todos os dias é ler a Bíblia todos os dias, é orar todos os dias, é falar com Deus todos os dias. E não pode ser pouco, tem que ser muitas horas, tem que ser muito tempo. Todo tempo que você puder. Nossa, mas eu não estou com vontade. Daqui a pouco passou 2, 3 dias, você, meu Deus, faz 3 dias que eu oro, não leio nada. Aí você, nossa, Senhor da glória, peraí só um minutinho, já volto. Aí você pega o Senhor, deixa eu ler o versículo. Eu li um versículo, olhei para o peito assim, ó. Glória a Deus, obrigado Jesus por esse versículo. E agradeço a Deus, pronto, eu já orei. Já estou me sentindo melhor. Porque o meu contato com Deus continua. A minha disciplina de buscá-lo continua. E a minha disciplina para lutar contra as minhas vontades, contra os meus desejos, contra a minha carne, e continuar nessa carreira que me leva até Deus, ela continua. Então, queridos, se quiserem essa palavra, por favor, peçam. Senão a oração vai mandar no grupo da igreja. Lacuna espiritual, estar perto de Deus, estar na igreja. Lacuna da identidade, de que você é filho de Deus. Lacuna do perdão, que é o que garante a sua salvação. Lacuna da disciplina, que faz com que você receba o seu galardão e não desista da sua jornada aqui na terra. Havia uma lacuna impossível de ser preenchida. Todos os seres humanos pecaram e foram separados da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados, banidos para um grande abismo de Deus. Impossível ter acesso, impossível se chegar a Deus. Sabe aquela coisa de chegarmos a Deus e Deus se chegar a vós? Não tinha essa chance. A maior de todas as lacunas, o maior de todos os abismos, foi preenchido por Jesus. Jesus olhou para aquele abismo, olhou para a minha vida, olhou para Deus e falou: eu posso preencher este vazio e fazer com que a minha cruz seja uma ponte entre o Alexandre e Deus. Essa lacuna, esse buraco, este vazio vai ser preenchido se ele aceitar a minha voz, se ele aceitar a minha palavra e atravessar pela cruz. Ele vai chegar até Deus. Vai ser a jornada, vai ser o caminho, vai ser a carreira dele. Ele vai chegar. E Jesus fez isso por mim. Como a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, todos estão também sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Aplauda Jesus para falar.